Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje, nesse domingão, para gravar mais um vídeo. 15 minutinhos, nada de 30, 40, não. É rápido. É para falar sobre aumento de preços. Por que aumentos de preços? Imaginem vocês que já uma semana atrás o governo anunciou um investimento de 6 bilhões para a refinaria de Paulínia, em São Paulo, interior. Essa refinaria recebe esses 6 bilhões de reais para aumentar a produção. Só que, como aumenta a produção, para muitos que entendem um pouco disso, aumentar a produção é, no mínimo, manter o preço. Por quê? Não aumentou? Vai sobrar combustível. Sobrando combustível, por que aumentar o preço? Não está faltando. Que a jogada normal seria essa. Faltou combustível, eles aumentam para forçar o governo. Mas se o próprio governo fez um investimento de 6 bilhões para aumentar a produção de Paulínia em São Paulo, não tinha que ter aumento. Mas vem o aumento. Então eu vou ser rápido, depois eu dou a minha opinião. Investimento de 6 bilhões e junto a esse investimento aumentar a produção e junto a esse aumento de produção da Petrobras, o mais engraçado é que vem junto o aumento do etanol no combustível. Imagine que era de 27%, ele aumenta mais 3%, vai para 30%. Imagine você, aumentando a produção, não tinha que aumentar. Mais mistura na gasolina, aí é que não tinha que aumentar. Porque além de aumentar a produção pela Petrobras, aumenta também o álcool junto ao combustível. Para quem tem veículos, injeção eletrônica, até aí que vai, até é suportável, vamos dizer assim. Porém, no futuro, esses bicos estando sujos, então a queima do combustível vai ser um terror, principalmente em cidades que o frio predomina, como a própria São Paulo. Aí você imagina, rapaz, esses aumentos é corrente do quê? Por que esses aumentos? Festividades, São João, Copa do Mundo, eleições, de novo, Copa do Mundo ano que vem feminino. Quer dizer, tudo isso o povo se apega nessas belezas que nós temos no mundo afora e no Brasil para, quer dizer, fingir que não aumentou nada, que esse aumento é simbólico. Simbólico como? Porque, vejam só, por que eu estou falando desses abusos de aumento? Aumentos abusivos, vamos dizer assim. Porque nos países vizinhos, talvez não chegue a R$ 5 nosso um litro de combustível. E nós estamos pagando quase 7. Porém, o que acontece? Nos países vizinhos são gasolina de qualidade azul, que é aquela usada em avião. Aquela gasolina pura. Imaginem você, um avião no voo começar a pipocar, a aceleração falhar. Já imaginou? O medo que não dá, não vai passar os passageiros? Mas isso daí é gasolina pura. Gasolina pura é uma coisa. Agora, gasolina com mistura de etanol, já imaginou? Etanol a mais no combustível, na gasolina, 30% agora. Que maravilha de gasolina que nós vamos estar pagando R$ 7. É triste, né? Mas isso é os aumentos. Aumentos que o governo federal proporciona ao povo brasileiro, à nação. Claro, nem todos da nação brasileira têm a possibilidade de ter um carro de injeção eletrônica, não precisa ser 0 quilômetro, mas e aqueles que têm movido a combustão a carburação. Se ele não tiver um reservatório de combustível para injetar, porém, se é carburador, não tem como injetar. Tem aquele sistema antigo de você afogar para ele injetar combustível, gasolina pura e depois mudar para o álcool, que seria a gasolina normal misturada com álcool.
vão sofrer muito os donos de veículos, carro, motos, caminhão não, porque é diesel direto, é o combustível puro, vamos dizer assim. Agora, e cidade fria, combustível ruim, preço alto, mas tudo isso gera o quê? Empobrecimento da nação. Por que eu digo isso? Porque o cara tem um carrinho usado, que serve para o dia a dia, para bater lata, e, no entanto, ele tem que ter um custo com mecânico, um custo com seguro, um custo com tudo, porque o carro, hoje, para quem tem um carro ou vai comprar um carro, é uma família. Você tem que fazer uma boa contabilidade em cima do que você ganha, para ver se você consegue sustentar a família e o carro. E esses combustíveis que nós temos hoje no país não é pura, não é uma gasolina pura. E com essa mistura vai ficar pior ainda. Isso é o que o governo anunciou já há uma semana atrás. Aí você imagina, eu não estou nem aí com esses aumentos. Aumentou o quê? 20 centavos? Só que esses 20 centavos aumentou no teu salário, o equivalente a 20 centavos, a 22%, a 20% seria? Não, não aumentou. O salário está congelado desde o ano passado, o nosso salário mínimo, que era 1.418, agora foi para 618. Quer dizer, aumentou do ano passado para hoje, os dias de hoje, R$600, R$200 de aumento. Uma piada, velho. Mas o povo quer Copa do Mundo. Estamos aí, joguinho fraco domingo, aliás. Porém, é o Brasil. O Brasil começa assim. Quando ele se dá bem numa Copa, ele começa sempre tendo dificuldade. Mas temos 2 jogos pela frente, os 2 jogos pela frente é Escócia e Egito. E Egito não, peraí. Rapaz, acabei de falar no jogo, mas deixa pra lá. São 2 jogos, um sexta-feira que vem e o outro tem data ainda previsto. Já está no calendário, porém não estou lembrando a data no momento. E tudo isso, o povo brasileiro, ele é que meio enganado. Imaginem, naquele fervor da Copa do Mundo, depois vem política, depois vem final de ano, que aí é aí que vem os aumentos. Você acha que o ano que vem a gasolina vai estar no mínimo uns R$8? Esperem só e verão. O problema não é o aumento, o problema é a qualidade do combustível que nós pagamos R$7. Isso é um absurdo. Mas quem manda na Petrobras? O governo federal? Não, cidadãos brasileiros. Quem manda na Petrobras são os acionistas, principalmente os de capitais estrangeiros. Porque a Petrobras, ela é nossa Petrobras. Porém, o que gira em cima da Petrobras é capital estrangeiro. O Brasil tem 51% da Petrobras e 49% é dos acionistas. Então, quem comanda é eles. A mesa diretora da situação são acionistas. Acionista apita, claro. Não além dos 51%, que é dos brasileiros. São nossos. Nossa, esses 51%. E 49% dos acionistas. De capital estrangeiro. Por que não podia ser só de capital brasileiro? Olha a política, o quanto é injusta com o nosso país. E recentemente, essa semana mesmo, teve um aumento. Essa é piada. Esse aumento é piada. Um aumento do trigo. Que a partir de amanhã, nessa segunda-feira, quando você levantar e for para a padaria comprar pão, em vez de 4, você vai trazer 2. Você imaginou? Um pãozinho, 70 centavos, mediante a diminuição do tamanho do pão. Quer dizer, eles diminuem o pão, tamanho, e depois jogam um aumento de 20%, de quase 40% em cima do pão, que vai para 70 centavos o pãozinho. Aí eu pergunto, aquelas mães, principalmente da minha cidade, que sentam em uma máquina 6 horas da manhã e vai até 10, 11 horas, será que elas tiveram um aumento de 10 centavos na peça em que fecha, em que produz, para o patrão mandar para as feiras e ficar bem financeiramente em cima? Porque quem se mata de trabalhar? Quem é o escravo da coisa
é o que produz a peça, nem é o que vende, porque o que vende já tem o seu preço fechado com o comprador. O comprador vai repassar aquele preço talvez em 100%. Esse é o sistema. Agora, quem perde mesmo são os produtores da peça. Por quê? Porque com esse aumento de 20 centavos, se a peça tivesse aumentado 20 centavos pelo menos, estava bom, estava ótimo. Era compatível ao aumento do pão. 20 centavos, cara. E o que mais engraçado, que alguns dá a desculpa desfarrapada de que aumentou o trigo por causa da guerra do Brasil, dos Estados Unidos com o Iraque, com Irã. Agora, o que tem a ver? O Irã não fornece trigo para o Brasil. Os Estados Unidos, se fornece, é muito pouco. Nós temos a nossa produção de trigo. O problema é os cartéis que mandam e desmandam nos produtos brasileiros. Eu vou dar um exemplo. A China vem com blusinhas, zero imposto até $50. Até $50, a China enche o Brasil de modinha, de sainha, de blusinha, sei lá, sem imposto algum. Aí pega um empresário brasileiro do mesmo ramo, que tem que pagar imposto caríssimo, como nós pagamos no nosso país, e tem que competir com a China, que até $50 não paga imposto. Você já imaginou? Isso não é uma afronta com o povo brasileiro? Por quê? Por que a China tem que entrar com seus produtos no país sem imposto? E nós aqui no nosso Brasil temos que pagar imposto num produto nosso? Se você estivesse comprando imposto importado, um produto importado, desculpem, tudo bem. Você quis comprar um produto importado, tem que pagar o preço de mercado internacional. Agora, a China vem com o seu produto esse produzido aqui no Brasil também, porém, imposto zero. Que é isso, rapaz? Isso é um absurdo. Ainda tem gente querendo manter esse governo no poder. Cara, você tá doido? Você sem noção? Mas o problema não é do governo, é o sistema. É os quartéis que mandam na coisa. Não é quartel do exército, não, ou da polícia militar. É quartéis. Aqueles que mandam nos preços. Eu vou dar um exemplo. A máfia do combustível. Além de nós termos um combustível com jogo de preço para cima e para baixo, cada qual põe o preço que você quer no seu posto de gasolina. Só que o posto de gasolina não pertence ao dono. Pertence ao laranja. Aquilo ali é uma máfia. Ela vai de dinheiro sujo. E não podemos esquecer que é um combustível que muitas vezes tem a mistura do querosene. Aí fica aquele cheiro horrível quando você está dentro do seu carro. Aquele combustível fedido com misturas. Além do etanol, que é o bagaço da cana-de-açúcar, que é fabricado o álcool, agora tem também muitos que faz essa prática, que é de misturar querosene ao combustível, a gasolina que nós temos, que não é de qualidade, e mais agora com esse etanol de 30% em cima da produção da gasolina, do que for produzido de gasolina, porque nós sabemos, petróleo ele tem vários derivados, gasolina é um deles. Então é difícil, cara. Mas aí nessa segunda-feira, quando você for para a padaria, você vai sentir na pele. Você vai sentir na pele o que eu falei nesse vídeo de hoje. Se eu estou certo ou eu estou errado. Como é que pode um negócio desse? Um presidente da República que não manda em seu país, não governa o seu país para o bem de todos, de toda a nação, do seu país. Governa na ideia de enriquecer cada vez mais a China. Porque a China, ela produz para o mundo todo. Não pensem vocês que os produtos que vêm da China vêm só para o Brasil, não. Vem para o mundo todo. O problema é que o mundo todo, os países lá fora, não aceita as regras ditas pela China.
Cada país tem a sua regra de comércio exterior. Ou aceita as regras do país, ou não aceita, ou não tem contrato comercial. Mas aqui, além de ter esses contratos comerciais com a China, por anos e anos, ainda tem imposto zero que o presidente da República do Brasil tira para os produtos da China. Tira, entre aspas, $50, você não paga nada de imposto. Acima, deve pagar alguma coisa. Agora, por que não faz isso tirando os impostos da parte têxtil do nosso país para os empresários também? Porque os empresários, além de pagar o imposto, que é muito no Brasil, ainda pagam os encargos trabalhistas. E aí? Estou errado? Estou falando besteira? Como? Então amanhã, segunda-feira, quando você for para a padaria comprar o pãozinho abençoado para dar o café para seus filhos, aí você vai ver o quanto o Brasil massacra a nação brasileira. Esse Brasil não. É o cara que está no poder, que trabalha mais para empresários e clima organizados e países estrangeiros do que para o próprio país. Beleza? Se inscreva no meu canal, que tem mais conteúdos futuros aí muito bom para você não perder e assistir na íntegra. Você se inscreva no meu canal, J maiúsculo, M maiúsculo e Elo, J Melo. Ativa o sininho, compartilha, comenta, curte. Faz isso daí, quebra esse galho. Ou me segue pelo Instagram, que futuramente tem uns vídeos maravilhosos. Estou preparando uma matéria, estou preparando um conteúdo bom. Todos são conteúdos bons. Isso você pode ter certeza. Mas me segue também pelo Instagram, José Fernando de Melo, BR. E você terá a oportunidade de assistir todos esses vídeos que eu ponho no meu canal, no YouTube e no Instagram. Siga-me, os bons, que por aqui fica o bom também. Até mais.